Romeu Zema foi desconvidado do evento do próprio partido por criticar o Flávio Bolsonaro. Seja muito bem-vindo ao canal Papo Reto com o Will. E eu comento política cotidiano sem isenção, tirando lições aprendidas de cada situação. E essa história do Romeu Zema vai ficar muita coisa aí pra gente aprender. Vamos lá, de cara, o seguinte. De diversas lições que a gente pode tirar dessa situação, a primeira que eu quero falar é o seguinte, cara. O Romeu Zema, que é um cara que foi governador por 2 mandatos seguidos, já é um cara empresário, é um cara que tem assim uma vida consolidada, teve um governo consolidado lá em Minas Gerais, e hoje o cara tá se prestando a passar um papel, cara, vexatório, uma coisa assim que não condiz com a realidade desse cara. Então, comentando aqui, a primeira situação de lições que a gente pode tirar aqui é que é o seguinte: quando você não é bem-vindo dentro do seu próprio trabalho, quando você não é bem-vindo dentro do seu próprio grupo, você não pode esperar alguém te chutar de lá, porque assim, já tá havendo até comoção para tirarem o Zema da pré-candidatura. E eu acho que o que o próprio Zema deveria fazer era sair. Não tem nada a ver com ser covarde com pleito e tal, mas ele não pode ter 2 em 1, ele ser um cara que tá atacando alguém que o próprio partido dele quer apoiar, ele não pode ser esse cara ao mesmo tempo, e ser o corajoso, o seu covarde. Então assim, ele tá sendo, entre aspas, corajoso para fazer uma coisa que o partido não quer, mas tá sendo covarde de ficar ali, covarde consigo próprio. E tá feio, cara. Tá feio, tá ridículo. Você vê um cara que é um pai de família, ele já é meio, assim, bem picolé de chuchu, cara. O Zema é um cara bem sem graça. Mas em termos de gestão, o cara foi bem. E hoje ele não consegue segurar a onda do próprio partido, cara. Você ser desconvidado de um evento da sua própria empresa, pensa nisso, cara. Sua empresa, você ia, mas por uma opinião que você teve, você foi cortado. Cara, isso é uma vergonha terrível. E outra coisa também que eu vejo muito aqui, que eu acho que aí é que tá o maior problema de toda essa história. O Zema vai ficar até quando se sujeitando a ser um cara que, dependendo da situação, ele vai lá e diz que o Flávio Bolsonaro de alguma forma tem algum envolvimento com o bandido, com o Vorcar e tal, e que isso não é aceitável, mas aí depois ele vai lá e encontra o cara e tudo. E o que fica de pergunta aqui, cara? Eu quero saber até de você, comenta aqui, pra ver se não sou só eu que tô pensando nisso, mas qual que é o Zema verdadeiro? Qual é o verdadeiro? O que bate no Flávio Bolsonaro ou o que toma leite com Flávio Bolsonaro? Qual dos dois é o verdadeiro? Porque essa situação tá horrível, tá ridícula. E somando ali uma das coisas que eu tenho visto bastante, que eu quero até fazer um vídeo, vou fazer um vídeo dedicado só da pesquisa, de todas as pesquisas que eu tenho visto, é que o Zema, ele tá brigando contra a natureza atual do partido dele. Por que eu quero falar sobre isso? Em termos de pesquisa, o Zema não tá bem. Ele raramente tá bem numa pesquisa. Todas ele tá atrás do Renan Santos, que hoje está se consolidando como o 3º colocado. Quero fazer um vídeo, vou fazer um vídeo só sobre as pesquisas, mas o cara tá ali lutando contra a natureza do próprio partido. O partido não quer o Zema. Zema, o partido não te quer, ok? O partido não te quer como pré-candidato. O partido quer apoiar o Flávio Bolsonaro, porque o partido está pensando em coeficiente eleitoral. O partido tá cheio de bolsonaristas lá dentro, querendo o voto para poder ajudar o partido a subir, passar a cláusula de barreira e tal, fazer bancada, fazer volume. E o Zema, ele tá hoje, eu nem sei, para ser sincero, como é que o partido liberou esse cara poder ser pré-candidato. Porque não tá fazendo o menor sentido, o partido não quer. E aí, também o que fica de lição aqui é o seguinte, cara. Eu entendo que o jogo político ele é cheio de nuance, ele é cheio de complicação, tem um monte de coisa lá que, cara, de alguma forma é um jogo. Mas, cara, o Zema se prestar, o Zema que é um duplamente governador por Minas Gerais, tá certo que ele se elegeu grudado no nome do Jair Bolsonaro, foi ali que ele cresceu. Mas hoje ele está se sujeitando a ser um satélite, simplesmente um mero satélite pro Flávio Bolsonaro, cara.
Você imagina que o que já tá feio vai ficar ainda mais ridículo quando chegar aos debates e você vê que o Zema, se for o Zema que critica, ele vai ser execrado pela própria base. E se for o Zema que afaga, que tenta ser um satélite para ajudar o Flávio Bolsonaro a se eleger, vai ficar feio enquanto homem, cara. Enquanto homem de família, enquanto profissional, enquanto gestor, enquanto empresário. Um cara que vai se prestar a ser um Padre Kelmo da vida. Só que muito mais qualificado, né, profissionalmente, do que o Padre Kelmo, o padre de festa junina. Assim como ele foi pro Bolsonaro em 2022. Então, cara, é uma situação que tá horrorosa. Tá feia. Aí você vai ver uma entrevista do Zema, o cara age... o Santa Catarina, eu adoro vocês, um dia eu vou voltar aí. Cara, o problema não é Santa Catarina. O problema é o seu partido em Santa Catarina e já em vários outros lugares que não querem você criticando o Flávio Bolsonaro. Então, enquanto homem, o que tu vai fazer, Zema? Tu vai ficar sendo o cara que vai ser totalmente comandado pelo partido, ou você vai ser o cara que quer ser independente? Isso é uma coisa assim terrível. Também é um ponto que eu acho que é muito importante, algo que eu tenho visto muito o Renan falar, que eu acho que nessa situação só ele e o Lula hoje estão confortáveis, é que por eles serem os líderes máximos dos partidos que eles concorrem, o Lula pelo PT e o Renan pela Missão, eles têm a capacidade total de controle do que vai acontecer ali. Agora, Zema, Caiado e o próprio Flávio Bolsonaro estão à mercê dos seus caciques políticos. Isso é terrível para o Brasil. Agora, falando de Brasil, isso é terrível. O candidato Zema não vai poder fazer o que ele acha que é bom para o Brasil. Ponto. Ponto. Não vai poder fazer. Porque ele não comanda absolutamente nada na legenda que ele participa. Isso é uma porcaria. E até falando disso, que eu acho que é um ponto também que eu vou tentar fazer uma série inteira, que vai ser sobre propostas políticas. Cara, quais são as propostas do Zema? Quais são as propostas do Zema? Esse mesmo Zema que está sendo expulso de evento do próprio Partido Novo. O que ele tem para oferecer pra gente? Eu não sei. Eu não sei. Tudo que Caiado fala, Flávio Bolsonaro fala e Zema fala é tirar o PT do poder. Mas, beleza, eu concordo, eu também quero tirar o PT do poder. Eu quero tirar o PT do poder. Mas qual é a substância que você, Zema, tem pra levar? Qual é a substância que o Flávio Bolsonaro tem pra levar? Nenhuma. E aí, cara, eu tenho que dizer, o Renan é o único que discute proposta em qualquer lugar. E ainda assim, vários jornalistas insistem em fazer perguntas que não têm a ver com proposta. Várias. Né? E o Zema tá aí, ele copia a proposta do Renan, né? E de repente ele fala aí do Vorcaro. Mas o partido dele recebeu o dinheiro do pai do Vorcaro. Aí ele... Cara, tá uma coisa horrorosa. Horrorosa. Né? Cara, eu não sei de você. Comenta aqui, cara. Já deixou o like, conta que é muito importante isso também. Eu sei que é foda, é chato, eu tenho que ficar lembrando, mas deixa o teu like aqui. Né? Não precisa nem concordar comigo, cara. Eu quero que você que já chegou até aqui, deixa o teu like. Tá? Que é importante. E vem comentando também, que eu quero saber do que você acha. Se você já não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho para você continuar ouvindo as minhas opiniões e meus comentários sem isenção nenhuma. Beleza? Sobre política e cotidiano, eu não sei quais são as propostas do Zema. Eu não sei. Não faço ideia. O partido dele já não é mais o Partido Novo, liberal, igual era com o Amoedo. Hoje está entupido de bolsonarista e o cara não pode fazer nada que ele quer. E aí, Zema? Você vai ser quem, mano? Você vai ser o Zema corajoso que dá porrada no Flávio Bolsonaro ou vai ser o Zema covarde, né, que vai ter que abaixar a cabeça pro partido, encontrar o Flávio Bolsonaro e pedir voto? Quem vai ser você? Se eu fosse você, eu saía do partido, eu saía, abandonava essa corrida, porque você não vai ficar mais conhecido por causa disso, não tem a menor chance. Se você não fizer o que o Flávio Bolsonaro quer, porque o teu partido quer que você faça, você vai ser desmoralizado internamente, que pra mim acho que é a pior situação de todas. Você dentro da sua própria casa ser totalmente desmoralizado, descredibilizado, que já é o que está acontecendo,
Ou você pode sair e ficar na sua, fora do pleito, ou apoiar quem você realmente acha que vale a pena. Que eu acho que essa é a diferença total. Bom, se você chegou até aqui, deixa o teu like, comenta junto comigo, eu quero muito saber o que você está achando dessa situação do Zema, que envolve o futuro do nosso país, já que tudo está sendo feito agora em prol de política. Estamos na boca aí das eleições de presidente, governador, tem senador, tem deputado federal, estadual, a gente tem que estar atento a tudo. Você tem que saber em quem você vota para você poder fazer uma composição correta daquilo que você acredita. Então, se você gosta de um candidato A para presidente, você tem que entender qual é a composição dele para o Senado, para o seu estado, né? No Senado do seu estado e dos deputados federais e estaduais pelo teu estado. Tem que ficar ligado nisso. E a gente vai comentar muito sobre essas coisas. Se inscreve no canal, que é muito importante. E eu vou deixar um vídeo especial para você seguir. Assiste esse vídeo aqui, que tá muito legal.